Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, Tiago por aqui em mais um vídeo. E nesta oportunidade, nesse vídeo, nós vamos falar, faremos aqui um resumo, né, da lição dos jovens para a revista Sala dos Jovens. Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Muito bem, e nessas lições, então, nós vamos estar aqui passando rapidamente um resumo, né, introdução pequena, talvez um comentário e outro, falando os tópicos de cada lição. Se você me acompanha aqui ou não, peço que se inscreva no canal, peço a você deixe seu like e ative também os sininhos para receber as notificações quando eu postar vídeos novos por aqui, tá bom? Que Deus desde já os abençoe. Então vamos para a lição de número 1. A santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus. No primeiro ponto, sagrado versus profano. No segundo capítulo, nós vamos ter o que é a santificação e no terceiro capítulo, os 3 estágios da santificação. Esse é o tema, né, para a lição de número 1. Então, nesse trimestre, estudaremos a respeito da santificação, ou seja, a separação do crente do mundo e das obras da carne para o uso exclusivo de Deus. Como já é do seu conhecimento, o conteúdo da primeira lição é uma introdução à temática que será estudada no decorrer do trimestre, né? Depois da sequência. Depois, na sequência, serão apresentados os estágios da santificação, demonstrando sua dinâmica. Veremos de forma detalhada as recomendações bíblicas a respeito do viver santo dos filhos de Deus. Ao final do trimestre, se você tiver participado de todas as aulas, provavelmente estará mais separado para viver de modo mais puro e santo em meio a uma sociedade corrompida pelo pecado. Esse é a introdução da lição de número 1 e os seus tópicos. Lição de número 2. O pecado sob a perspectiva do Deus que é santo. Nessa lição nós temos no capítulo 1 o pecado sob a perspectiva humana. No capítulo 2 nós temos como o tema, o título, o pecado sob a perspectiva de Deus. E no 3, o julgamento do pecado sob a perspectiva humana e a misericórdia divina. Muito bem, então nessa lição veremos o erro, né, de um dos principais personagens bíblicos do Antigo Testamento, o rei Davi. Veremos um dos momentos mais tristes de sua trajetória como rei. O momento em que ele pecou e teve de aprender a lidar com as consequências de seus atos. Em muito, nós temos sempre o poder pela escolha do que faremos, do que desejamos. Porém, a consequência disso, realmente, você não tem poder algum sobre isso. Ela vem quando vem, é triste e não tem como voltar atrás, né? Mas então, que Deus nos guarde e seguiremos em frente. Lição de número 3. O temor a Deus é o caminho da santificação. Primeiro capítulo aqui, o tópico 1, o temor ao Senhor. No tópico 2, o livro de Eclesiastes e as futilidades da vida. E no ponto 3, capítulo 3, o temor a Deus dá sentido à vida. Muito bem, essa lição realmente é bem interessante. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o caminho para a santificação. Ele não pode ser confundido com ter medo de Deus ou de ir para o inferno. Temer ao Senhor é reverência e gratidão por tudo que Ele é e faz por nós. O temor a Deus produz uma vida de santidade e nos livra do medo e do julgamento divino. Olha que bênção que é essa aula, né? A aula de número 3 para a Sala dos Jovens. Se você está gostando, deixe seu like, se inscreva no canal. Lição de número 4.
a santificação e a palavra de Deus. Muito bem, nós teremos nessa lição os pontos. Primeiro ponto aqui, o tópico 1, todo avivamento é precedido pelo ensino da palavra. Muito bem, e aí vai estar também, né, fazendo um link aqui com a lição da sala dos adultos, né? No ponto 2, estaremos aqui, ó, os resultados do retorno à palavra de Deus. E no ponto 3, nós vamos ter aqui por título o retorno à adoração por meio da Páscoa. Olha só, né? Por meio da palavra, mas da Páscoa, né? Com certeza aqui falaremos então em 2 Reis, capítulo 22, né? Vai ser falado a respeito da Páscoa, né? Não podemos estudar a respeito da santidade sem considerar a palavra de Deus, pois é por intermédio dela que conhecemos a revelação progressiva de Deus, sua vontade e plano de salvação para a humanidade. Jesus afirmou que é por meio da sua palavra que somos santificados, para demonstrar a importância e o impacto que as escrituras sagradas têm na vida do crente. Vamos estudar nessa lição sobre 2 grandes avivamentos do povo de Israel registrados no Antigo Testamento, em especial o avivamento liderado por Josias, rei de Judá. Tá certo? Então, realmente uma lição, lição de número 4 vai ser muito interessante aqui, falando, né, fazendo esse link agora também com o avivamento que é da sala dos adultos. Lição de número 5, libertos para viver em santidade. No ponto 1, no tópico 1 dessa lição, o contexto da primeira carta de Pedro. Tópico 2, a santificação recebida na justificação deve ser mantida. E no ponto 3, a santidade que liberta. Olha, interessantíssimo aqui o tema, o caminho, né, o caminhar aqui dessa lição. Então, para refletir sobre a temática dessa lição, faremos uma breve análise da primeira carta de Pedro, cujos destinatários são convidados a ser santos, assim como Deus é santo. A manutenção da santidade recebida na justificação e regeneração é exigida. Para isso, o cristão foi salvo. O preço do resgate para a sua liberdade somente será eficaz quando viver em santidade. Excelente introdução aqui para a lição de número 5, realmente imperdível, viu? Cada lição aqui uma melhor que a outra. Lição de número 6, mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele. E às vezes as pessoas não entendem isso. Mas olha só, o crente deve morrer para o pecado. No ponto 2, vivendo uma nova posição em Cristo. E no ponto 3 aqui, nós temos o tema vivendo em novidade de vida. Então, no texto bíblico que estudaremos nessa lição, Paulo apresenta a nova posição do crente diante de Deus, perdoado gratuitamente e livre em Jesus Cristo. Vamos refletir a respeito das mudanças que devem ocorrer com o crente após a justificação e a santificação. Veremos que as Escrituras Sagradas afirmam que o crente deve morrer para o pecado, pois ele passa a ocupar uma nova posição diante de Deus e deve andar em novidade de vida. O texto é Romanos 6, do 1 ao 14, tá? O texto bíblico, né? Base para essa lição. Uma aula realmente muito interessante, que poucos aí estão, né, entendendo esse princípio bíblico, essa base, esse fundamento bíblico, mas com certeza estaremos esclarecendo isso em sala. Vai ser uma aula excelente. Lição de número 7, santidade, de dentro para fora. Nessa lição, o tópico 1, a hipocrisia dos fariseus e escribas. No tópico 2, a exterioridade da santidade e a prática da injustiça. E no tópico 3 dessa lição, teremos aqui
a cegueira espiritual. Muito bem, na lição nesse domingo, vamos conhecer a respeito dos fariseus e escribas e suas atribuições para a sociedade judaica da época. Os escribas e fariseus são, por diversas vezes, confrontados por Jesus por serem hipócritas. Eles são desmascarados por Jesus em suas muitas pegadinhas teológicas cujo intento era apanhar o mestre em alguma contradição. E aí veremos que Jesus advertiu os escribas e fariseus e a nós também, que a santidade deve vir de dentro para fora e não ao contrário. Muito bem, olha só que lição prática, né? Essa lição de número 7, excelente. Lição de número 8, o ensino de Jesus sobre santificação no Sermão do Monte. E aqui nós temos o tópico 1, os santos são bem-aventurados. No tópico 2, nós vamos ter a santificação se dá por meio da prática da justiça e da solidariedade. E no tópico 3, a eficácia do ensino de Jesus sobre a santidade. Na lição desse domingo, nós vamos caminhar um pouco no Evangelho de Mateus, os ensinos práticos de Jesus no Sermão do Monte. Esse sermão é um dos 5 grandes discursos desse Evangelho. Ele expõe os ensinos de Jesus sobre uma vida de santificação. Nesse estudo, serão destacados o poder do testemunho do crente como sal da terra e luz do mundo e a prática da justiça para a glória de Deus. Muito boa lição também. Toda a revista, ela é excelente, realmente ensinos práticos, né? Tirando dúvidas, né? Muitas vezes os jovens com relação à santidade, com relação ao que é o pecado, o que não é o pecado, e agora eu fiz algo errado, Deus está, né, de braços abertos, prontos ao perdão. Mas nós precisamos compreender a sua palavra. E na escola dominical é o melhor lugar para isso, não é verdade? Muito bem, então, é isso. Vamos para a próxima lição. Lição de número 9. A santidade é a marca do crente. E no tópico 1 nós vamos falar a santidade como marca do crente no Antigo Testamento. A santidade continua sendo exigida no Novo Testamento. E o tópico 3, o culto racional do Novo Testamento. Essa lição fala que a santidade é exigida tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Todavia, no Antigo Testamento, o povo era considerado santo por meio de sacrifícios de animais. No Novo Testamento, o crente é santificado mediante o sacrifício perfeito de Cristo. Como filhos de Deus, agora devemos oferecer ao Senhor um culto racional e viver de maneira santa, justa e piedosa. É isso aí. Lição de número 10. Arrependimento, perdão e santificação. Tópico 1. Santidade e arrependimento. Tópico 2. A santidade e o perdão. E tópico 3. Exemplos de pessoas arrependidas. O caminho para a santificação passa necessariamente pelo arrependimento e o perdão. Para se obter o perdão divino é preciso ter consciência do erro cometido, confessar e deixar a prática do pecado. Ser perdoado não é tudo. Precisamos aprender a perdoar também, até a nós mesmos. Muitas pessoas têm se afastado de Deus por não conseguirem se perdoar, pelo orgulho que os afastam do arrependimento e do perdão ao próximo. Olha que lição profunda, não é verdade? Que lição que fala realmente com muitas pessoas mesmo, devido aí, né? Eu vejo aqui uma base bíblica muito boa para falar, e realmente, uma excelente revista, né? Não perca a Escola Bíblica Dominical, se esforce para estar, porque é bênção para a sua vida. Lição de número 11, santidade integral. Primeiro tópico, o ser humano é integral, espírito, alma e corpo.
Segundo tópico, a santidade do espírito e da alma. E no terceiro, a santidade do corpo. O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, apresenta o ser humano integral, espírito, alma e corpo. Na lição desse domingo veremos que a santificação também deve ser integral, abrangendo o ser humano em sua totalidade. Para isso, será analisado o impacto da santidade nessas três áreas, começando pelo espírito. Olha só, né? São 3 referências bíblicas, com certeza uma lição muito dinâmica aqui, com um assunto muito interessante, santidade integral. Lição de número 12, uma vida cheia do Espírito. Tópico 1, a lei do Espírito livra da lei do pecado e da morte. Tópico 2, a herança da vida no Espírito Santo. Tópico 3, a lei do Espírito é libertadora. Paulo, escrevendo aos crentes que estavam em Roma, alertou e exortou a igreja a respeito dos conflitos internos entre os cristãos, gentios e judeus. Alguns gentios convertidos estavam cedendo ao apelo do legalismo. Paulo reforça aos membros daquela igreja que aqueles que vivem uma vida cheia do Espírito Santo não vivem debaixo da condenação e nem segundo o legalismo. O apóstolo os incentivou a guardar a fé genuína em Jesus Cristo e serem cheios do Espírito Santo, apesar dos sofrimentos e angústias que estavam suportando naquele momento. Olha que lição, muito bem, texto de Romanos 8, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Excelente lição, lição de número 12. Lição de número 13, as bênçãos de uma vida santificada. No tópico 1, vamos ter assim o tema, as bênçãos da paz com Deus. Tópico 2, a bênção da alegria da salvação. E o tópico 3, a bênção da salvação e da santificação final. Após a santificação inicial, que se dá por meio da justificação e regeneração, o crente ressurge para uma nova vida. Essa mudança proporciona alguns benefícios que são concedidos por Deus, como, por exemplo, a paz com o Senhor, o acesso à graça e a esperança da glorificação final, a alegria da salvação que fortalece o cristão nos momentos de tribulações e sofrimentos e a salvação presente que garante a santificação final. Então, depois de percorrermos, todo o trimestre falando a respeito da santificação e os seus pontos positivos, os quais precisamos, como se tivesse negativo, mas é claro que não, mas assim, no sentido, meus irmãos, de quando perseveramos na santificação, é claro que em algum momento a sua carne vai pender para o lado dela, né? Então, todo o esforço será recompensado, né? Aquele que for até o fim, fiel até o fim, né? Esse vai receber a coroa de glória. Nós não podemos deixar de fugir do nosso olhar a palavra de Deus, Jesus das nossas vidas, do nosso coração, da nossa mente, e que todo o esforço o Senhor está assistindo e Ele honra, Ele abençoa, Ele faz com que seus servos sejam, sim, reconhecidos de certa forma, né, claro, por todo esse esforço e essa dedicação ao Senhor Deus, tá bom? Então, realmente, né, um trimestre que vai ser empolgante falar a respeito, e eu tenho certeza de que Deus há de nos abençoar ainda mais de tudo aquilo que pedirmos ou que possamos pensar. Não é isso? Então que Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos. Se você chegou até aqui, muitíssimo obrigado. Deus abençoe. Curta, né, o vídeo, compartilhe, se inscreve. A regra de sempre aí. Mas é bênção. Que Deus abençoe. Até a próxima.